Bem-vindos ao Onda Pod, o podcast da Harmonia. Hoje temos como convidado Davi Ackerman, que vai contar um pouco pra gente a história e todos os percalços e todas as alegrias do começo de carreira e do desenvolvimento aí do Davi. Não perca, fica com a gente aí. Onda Pod, o podcast da Harmonia. Aqui falando com vocês é Marcos Holtz. Sou arquiteto, trabalho com acústica há muitos anos e temos aqui hoje muitos convidados ilustres, começando aqui com o Davi Ackerman, 40 anos de acústica. É um prazer ter um convidado com toda essa experiência aqui para poder contar a sua história, fundador da Harmonia, vai contar um pouco para a gente da história da Harmonia. Temos na mesa Marcel Borim, engenheiro acústico, também. Dá um bom dia aí, Marcel. Opa, boa noite, tô aqui hoje para aprender. E aqui junto com a gente também André Raeder, arquiteto, consultor de acústica, especialíssimo aqui da Harmonia e também músico. Boa noite, gente. Bem, então é isso, Marcel. Com você o convidado Davi Ackerman. Bom, queria começar fazendo uma pergunta pro Davi, já que hoje o tema envolve toda a trajetória do Davi ao longo da acústica. Vamos voltar um pouco no tempo e lá para algumas décadas atrás e ver como é que começou essa história do Davi, que a gente sabe que é tão importante na acústica brasileira. Pode falar um pouquinho pra gente, Davi, como é que foi teu primeiro contato com a acústica, o que te levou a começar a percorrer esse caminho? Oi, boa noite, gente. Respondendo a sua questão, Marcel, eu comecei com acústica muito cedo, porque quando eu era adolescente, eu já acompanhava a trajetória do meu pai. Meu pai trabalhava com acústica. Meu pai começou em acústica nos anos 60 e nos anos 70, na minha adolescência, eu comecei a questionar o que eu ia fazer da minha vida e meu pai, confesso que me influenciou muito. No início da década de 70, em São Paulo, por exemplo, surgiu um boom dos boliches em São Paulo. Então meu pai ia muito nos boliches, medir nível sonoro e atender reclamações de vizinhos que moravam no mesmo prédio dos boliches. E muitas vezes ele me chamava para ir ajudá-lo. O principal trabalho era os boliches. Sim, eu acho que sim. O principal trabalho era os boliches, as casas noturnas, as discotecas. Então eu comecei a me interessar, eu comecei a ficar fascinado com o assunto e meu pai me dava muito estímulo, né? Aquela coisa de o pai querer que o filho siga os passos dele e tal. Então ele me influenciou muito, né? E aí eu acabei me interessando por fazer engenharia civil. Eu gostava muito das construções, me interessava por construção também. E então segui para fazer uma graduação na engenharia civil. Então tu começou a trabalhar até antes da faculdade? Sim, com ele. Eu muitas vezes nas férias eu ia fazer estágio com meu pai. Eu lembro até hoje, quando eu estava em 1975, eu estava no segundo ano da faculdade e nas férias meu pai tinha projetado umas celas acústicas de testes de tratores para Caterpillar. A Caterpillar, uma grande fábrica de trator em São Paulo, lá em Interlagos, era o pátio industrial da Caterpillar, e meu pai tinha projetado o que ele chamava de Acoustic Test Cells, e onde entravam os tratores gigantescos da Caterpillar e eles promoviam uma série de testes em várias cargas de motor, etc. E essas grandes cabinas deveriam estar isoladas, né? E como ele projetou, depois ele foi contratado pela Caterpillar para acompanhar a obra, supervisionar a obra. E como eu estava fazendo engenharia civil,
no segundo ano da escola, ele me incentivou, ó, você não quer fazer um estágio lá na obra? Então eu fui lá, tinha uma construtora construindo aquelas cabinas e eu já fui lá participar da construção delas, né? Foi meu primeiro contato com construções acústicas. Vários universitários aí, né, nas férias vão para Spring Break, né? O Davi ia construir célula de trator. Célula de trator. Muito bom. Então agora tu falou um pouco da tua experiência, né? O que te levou, tu fez engenharia civil, então, e depois tentou cursar alguma coisa mais acadêmica focada em acústica, né? Que Sim. Foi a tua pós-graduação, um mestrado em engenharia acústica mesmo, né? Em Southampton. Isso, então, contar um pouquinho fatos interessantes, talvez vocês nem saibam disso, meus colegas de harmonia, mas compartilhar com vocês. Em 78, acho, teve um congresso brasileiro de acústica que eu fui com meu pai. Eu estava no quinto ano da engenharia civil e teve um congresso brasileiro de acústica. Eu acho que foi o primeiro congresso da Sobrac. A Sobrac estava sendo criada naquela época e foi em Curitiba e eu já estava muito interessado, estava para me formar em engenharia civil, eu estava muito interessado em me especializar. E naquela época fomos para esse congresso de acústica em Curitiba e conhecemos quem? O professor Samir. Estava lá, recém-chegado da Inglaterra, participando do congresso, dando palestras e tal, e o Samir, cheguei no Samir e falei, poxa, prazer, tal, estou super interessado em me especializar. O Samir tinha recém-chegado de Southampton, que é onde até hoje é um instituto de acústica de referência, o ISVR, Institute of Sound and Vibration Research, e tinha chegado do doutorado dele e estava trabalhando na Universidade Federal de Santa Catarina. Aí o Samir falou assim, olha, você pode vir para Santa Catarina fazer o seu mestrado, se você tiver interesse. E o mestrado, eles estavam iniciando esse curso de mestrado lá na UFSC, e da engenharia mecânica, estavam construindo a câmara anecoica deles. E ele me falou, olha, só que tem pré-requisitos. Primeiro que o mestrado lá demora 2 anos e você tem que, para entrar lá, tem que atender uma série de requisitos de matemática, principalmente. Você tem que estudar muito matemática, transformada de Fourier, processamento de sinais. Quando ele começou a falar aquilo, eu fiquei um pouco assustado, porque eu não conhecia nada daquilo. Eu vinha da engenharia civil, a engenharia civil não tinha nada de processamento de sinais, tinha passado por um curso de cálculo integral, diferencial, mas enfim. Mas, por outro lado, ele comentou comigo, ó, se você quiser também, tem uma opção, se você tiver um bom patrocínio, tem o curso do mestrado lá no ISVR, que demora 1 ano, e você aplica lá e você pode direcionar o seu mestrado para a tua área de interesse. Aí é diferente e não tem pré-requisito. Aí, como eu tinha aquela sede, aquela ambição de começar logo a trabalhar em acústica e ajudar no escritório do meu pai de consultoria, eu falei, poxa, eu pensei bem, falei, pô, eu vou ficar 2 anos aqui em Santa Catarina, eu vou trocar 2 anos em Santa Catarina por 1 ano na Inglaterra, né? Não, uma bela escolha. Não queria praia. Não que Santa Catarina seja ruim. Mas... não que fosse ruim, mas eu falei, pô, eu queria eu queria ir pro mundo, né? Eu queria desbravar o mundo. Já que tinha oportunidade, né? E tinha oportunidade, meu pai me dando força, eu que estava selecionando o que iria ser bom para mim, e eu falei assim, poxa, acho que eu vou para a Inglaterra, vou aplicar para a Inglaterra, porque lá eu posso direcionar os meus interesses, e em 1 ano eu vou lá, faço o mestrado e volto e começo a trabalhar e ganhar dinheiro. Legal. E assim foi, eu apliquei para
eu lembro que eu apliquei para o Imperial College, que tinha um curso de mestrado também em Isso é em acústica, Londres, né? em Londres. Ganhei vaga lá com o professor Leventhal, que era um expert na época em baixa frequência, mas também apliquei para Southampton e ganhei um lugar em Southampton. Aí eu falei, poxa, se o lugar é uma referência mundial, um instituto só de pesquisas em sons e vibrações, deve ser massa, né? Olhei a grade de matérias que tinha, tal, falei, porra, super interessante, tinha coisas muito boas para eu aplicar depois na minha vida profissional, e tomei a decisão de embarcar para Southampton. Então acho que te ajudou, esse mestrado te ajudou bastante na vida profissional? Sim, com certeza, com certeza. Primeiro, como experiência de vida, né? Eu tinha 24, 25 anos, era um jovem iniciando minha carreira e de repente saindo do país de origem. Eu nunca tinha morado fora do país, enfim, esse desafio eu tinha uma grande atração por isso. E depois todo o aprendizado que era oferecido, né? Na época praticamente não tinha computador, notebook, nada desses avanços tecnológicos, né? Tinha que ser forte, Davi, para ser acústico. Tinha um exercício de força. Tinha uma força mental. Né? E os filtros de frequência eram leves? Mas isso já antes. Isso já antes de eu já praticava bastante musculação. Eu fazia muitas medições com meu pai, eu ajudava muito, né? E eu carregava um equipo da Brüel que era antigão, que tinha um filtro de oitavas acoplado com botoeira, que você ia selecionando cada banda de oitava e passa faixa, né? E parecia uma metralhadora, era um negócio robusto mesmo. Vocês usavam algum outro instrumento além do sonômetro na época? Sim, fonte sonora? Sim, fonte sonora não, a gente não chegou a usar isso. Depois, num outro capítulo, nós podemos falar de outras fontes sonoras que foram usadas. Mas na época a gente usava mesmo aquele analisador, aquele sonômetro que a gente chama um sound level meter com filtro de oitavas da Brüel que era. E basicamente aquele era a ferramenta de trabalho com uma pranchetinha, com uma tabela que a gente ia preenchendo, e era um medidor de ponteiro de agulha. Você ia lá vendo a hora que o ponteiro estabilizava num determinado nível, você media o valor e assim ia em cada banda de frequência e ia anotando na tabelinha as várias bandas de frequência. Media uma banda por vez, né? Era uma banda por vez, exatamente. Então era um negócio bem roots, né? Pra época devia ser... Sim, mas funcionava, era bacana. Pra época devia ser o top ali, né? O pessoal devia olhar e falar, nossa, isso aqui... A NASA. Olha só, 500 Hz aqui bombando. Essa agulha, que precisão! Mas olha, eram tomados todos os cuidados, a gente deixava Estava comentando outro dia com o Mitsu, que cuida lá do nosso laboratório, que a gente tomava cuidado porque era tudo caríssimo, né? Importado, equipamento dinamarquês. Então a gente tomava o maior cuidado, por exemplo, com o microfone. A gente chegava na medição, já tirava o microfone do equipamento, do pré-amplificador, e punha o microfone num dissecador de umidade. Parecia um pinico aquilo, um pinico de vidro com absorvedor de umidade, para o microfone ficar em condições ideais, né, para ele não danificar, que era, vamos dizer, a parte mais frágil do instrumento, né? Mas daí, voltando para que eu estava falando do mestrado, né? Mestrado, teu orientador foi Farri? Foi Frank Farri, eu nem conhecia, não conhecia ninguém, eu nem sabia das lendas que tinha lá ele é uma referência, né? Mas
quando eu fui, como eu tinha formação na engenharia civil, o meu foco era building acoustics, né? Eu queria me aprimorar na acústica das construções, né? E aí o fera lá no SVR era o Frank Farri de building acoustics, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu fiz entrevista com ele, né? Eu fui falar para ele. Eu tinha feito um trabalho bem simplório com meu pai num hotel em Curitiba, onde esse hotel tinha um centro de convenções, e esse hotel estava apresentando falhas no isolamento entre as salas, né? E aí eu e meu pai líamos as normas. Bom, como que nós vamos avaliar isso? Que fonte sonora nós vamos usar? A gente improvisou, a gente não tinha dodecaédrica aquele tempo e tal. A gente tinha um grande alto-falante. Mas existia. Existia. E a gente punha um ruído X lá que parecia um ruído branco, e a norma meio que dava uma orientada. Já era ISO 140 naquela época, para medições de campo. Não lembro, acho que era ISO 140 parte 4. E até pouco tempo atrás ainda era essa norma. Era. Para medir ruído aéreo. Só que a norma falava em flanking transmission. Porra, eu e meu pai coçava a cabeça. Que é isso? O que é isso? Como é que nós vamos fazer essas considerações? Como é que nós vamos medir? E aí nós fizemos lá, sei lá que simplificações nós fizemos naquele estudo para avaliar se tinha flanking transmission ou não. E eu lembro que na minha primeira entrevista com o Farri, eu fui inocentemente falar com ele que eu tinha trabalhado sim em isolamento entre salas, e tinha feito esse trabalho com meu pai nesse hotel, e que tinha problema de flanking transmission. Aí ele falou, sei, como é que se mediu a flanking transmission? Prova ali na entrevista. Nossa, o cara já me colocou numa sinuca de bico ali. E ainda responder em inglês, né? Ainda em inglês. Tem que dar o migué em inglês. Eu falei, putz, eu gaguejei, mas ele percebeu que eu não sabia mesmo, e ele foi muito legal comigo. Falou, não, aqui você vai aprender comigo, nós vamos te ensinar essas coisas, na prática, na teoria. E ele foi muito receptivo comigo, porque o Farri, ele tinha já uma conexão com o Brasil por conta do professor Samir, que tinha... O Farri também foi orientador do Samir. Então o Samir diversas vezes trouxe o Frank Farri para Santa Catarina. No início dos anos 80, o ASVR ele tinha um agreement com Santa Catarina, que eles estavam sempre trazendo professores de lá. Isso foi bacana. Isso durou poucos anos. Depois eu vi que, eu acho que, sei lá o que aconteceu, que não rolou mais. Mas o Frank Farri tinha uma atração pela acústica brasileira. Ele até escreveu um artigo numa revista inglesa sobre a acústica brasileira. Eu tinha uma cópia desse artigo, depois eu preciso ver se eu acho isso ainda. Mas, enfim, ele me recebeu assim muito de braço aberto. Ele viu que eu tinha muita experiência prática de ter trabalhado um pouco com meu pai. Naquela época eu tinha uma experiência de uns 2, 3 anos de prática, e foi fundamental para a minha carreira eu ter feito o curso de mestrado lá, porque aí eu entrei numa imersão de dois trimestres, né? Um semestre de muita aula. Era assim, o curso de mestrado era assim, eram 6 meses de aulas, onde eu tinha o primeiro trimestre era básico, era tudo básico, mas difícil pra caramba, penei no primeiro módulo. O segundo módulo eu já poderia escolher as matérias que mais me interessavam, Building Acoustics, Industrial Noise, ou Subjective Acoustics, várias. Eu não lembro exatamente quais matérias eu fiz, mas no segundo módulo eu já escolhi as matérias que tinha maior interesse para mim na minha vida profissional. E tinha Environmental Noise and Planning também. E daí, no outro semestre, era dedicado a um trabalho de pesquisa e para obter o título do mestrado, né? Aí eu entrei de sola.
Eu aprendi acústica com o Farrey também. Ah, é? Só que no livro dele, né? Não pessoalmente. Aquele livro dele, sinceramente, não recomendo pra ninguém. É um bom livro, mas tem que ter um pós-doutorado para entender aquilo. É verdade, é verdade. É, Mas, é um livro complicadíssimo. mas a melhor coisa é a convivência com o Farrey, porque aquele livro é o que está no papel, é a teoria. Mas a convivência com o cara ele te passa muitas informações, é que nem a tradição hermética, a informação vem via oral, né? Não vem nos textos. Sim. Tem muita informação oral, isso foi muito legal. Mas que eu saiba, você também esteve na Inglaterra, em Salford, né? Sim. Né? E para mim era uma referência a Salford, porque eu lembro quando eu estava, não sei se eu já te falei isso, quando eu estava no meio do meu trabalho de mestrado, precisava vir alguém, no meio do processo, precisava vir algum examinador externo para aprovar o seu trabalho, para ver que você estava no caminho certo, tipo uma banca intermediária. E aí veio um figurão lá de Salford, que eles tinham, sei lá, Peter Lord, sei lá quem era o nome do cara, o fera lá, que veio em Southampton me fazer tipo uma banca para ver o que eu estava fazendo, se eu estava no caminho ou não. Deu certo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, Salford. Daí quando eu te conheci, você me falou que estudou em Salford, pô, esse cara tem conhecimento, porque lá também estuda-se acústica. Davi, é curioso você falar isso agora, porque você falou do último módulo do teu curso, foi justamente um trabalho que te fez ganhar o título. E a gente sabe aqui que foi sobre uma sala de audição, como essa que a gente está gravando nesse momento, esse podcast. Você podia contar um pouco como que é ter feito um trabalho final de mestrado, uma sala que você idealizou e depois de quase 40 anos você construiu uma sala dessa aqui? Como que você pode comentar isso? Não, isso foi muito interessante. Isso foi uma coincidência, porque a construção do nosso Sound Lab, né, que é uma listening room, nunca estava nos meus planos. Eu nunca tinha tido esses planos. Mas, e também lá em Southampton, quando eu cheguei na fase de escolher o trabalho de mestrado, eu fui, vamos dizer, orientado pelo Farrey, falou assim, por que você não faz isso aqui, tal. Então ele que sugeriu para mim usar, eles tinham lá, devem ter até hoje, né, uma listening room bacana. Eu tenho fotos dela, depois eu posso te mostrar com os equipes e tal. Né? E ele falou assim, que tal fazer um trabalho de pesquisa para fazer uma análise subjetiva dos índices de isolamento? Eu lembro que na Inglaterra, naquela época, o padrão de isolamento, né, vamos dizer, a norma de desempenho na época na Inglaterra eram curvas, tinham duas curvas, Grade 1 e Grade 2. E essas curvas, e ao mesmo tempo estava se estudando na ISO um esquema também de classificação. Estava para sair a ISO 717, que depois existe até hoje, que dá o RW, né? E aí os ingleses começaram a se preocupar, será que as nossas curvas Grade 1, Grade 2 vai estar compatível com a curva da ISO 717? E também, será que com a modernidade dos equipamentos hoje em dia, já naquela época, nos anos 1980, eles estavam preocupados com os ruídos de baixa frequência. Os ruídos de baixa frequência estão ganhando poder, e essas curvas de isolamento, será que elas dão conta de prever um isolamento necessário a ruídos de baixa frequência? Como é que é a resposta subjetiva a esses ruídos de baixa frequência? Será que é compatível os graus de isolamento frente à subjetividade da reação das pessoas aos ruídos? Eu achei super interessante. Falei assim, que legal, né? Uma coisa física, uma análise física do comportamento das paredes, das construções, relacionado com a resposta humana, né? Falei, legal, quero fazer isso. Aí mergulhei nesse assunto, comecei a fazer o trabalho de pesquisa. Ele me conectou também com um grande fera lá, um outro professor, que era o Chris Rice, que era um cara mais da área de psychoacoustics, e que mexia com subjetividade e acústica, e
tive muita interação com o professor Chris Rice, onde ele me ensinou como fazer esse tipo de análise estatística, entrevistando pessoas, um universo mínimo de pessoas que precisavam ser entrevistados. Me deu um livro de estatística para ler. Eu nem sei se existe ainda isso. Era chamado Students T-Test. Existe. Né? Ainda esse teste, inclusive, a gente usou para uns artigos aqui. Então, aí ele me fez estudar o que era o Students T-Test e tal, para elaborar melhor as questões e como deveriam ser formuladas as perguntas para as pessoas, o questionário. Tipo de questionário a ser submetido para as pessoas, a reação das pessoas. A gente teria que analisar, simular situações na listening de transmissão de ruído entre salas e a reação dessas pessoas. Então a gente estudou vários tipos de ruídos externos, por exemplo, de tráfego urbano, situação de áudio, onde tinha equipamentos de televisão. Eu lembro que tinham 3 ou 4 fontes sonoras. Foi cruzado 3 ou 4 fontes sonoras diferentes com 3 ou 4 tipos de grau de isolamento de paredes diferentes. Foi feito todo um cruzamento matricial e as pessoas eram entrevistadas e a gente ia misturando essas várias composições para depois passar esse processo estatístico para conhecer os resultados, para chegar a uma conclusão. Com uma observação, na época a gente não tinha computador, era tudo na unha mesmo, né? Foi muito legal. Legal. Nossa, escutando essas histórias aqui, eu fico nostálgico só de escutar isso. Sem ter vivido. Imagina o Davi aqui falando pra gente. Mas legal. Agora, fazendo um comparativo, principalmente assim... o que vocês tinham antes, você falou que era um medidor de ponteiro, hoje a gente tem medidores que você controla pelo celular. Você achou que a gente estaria mais ou menos nesse ponto ou que nem assim as pessoas já achavam que nessa época a gente já estaria voando, carro voadores? Você acha que a acústica tá como nesse ponto? Não, olha, eu acho que o medidor de ponteiro, ele não está fora do tempo. Ele é chamado de medidor analógico, né? Analógico. E hoje, naquela época, estavam surgindo os primeiros medidores digitais. Eu babava quando via assim, porra, olha, eu cheguei a ver, porque nesse processo de estar em Southampton, eu tive a oportunidade de ir na fábrica da Brüel, que é na Dinamarca. Então, no meio de umas férias, eu fui para a Dinamarca e participei de um simpósio lá que a Brüel oferecia para estudantes e potenciais compradores de equipamentos, né? E um simpósio de 3 dias para se atualizar na questão de medições e equipamentos modernos e tal. E eu lembro que eu vi meus primeiros sonômetros que eu vi que eram digitais, que você lia instantaneamente os valores, né? Fiquei fascinado com aquilo. Mas confesso que isso não me impressionou tanto não, porque no ISVR tinha até esses equipamentos de ponta, mas eu fui muito influenciado pelo Farrey e até já contei para o Marcos essas histórias, porque às vezes o Frank Farrey ele era chamado para prestar consultoria em outros lugares, em cidades próximas. Ele dava uns pitacos assim de consultoria para o mundo privado, né? E ele pegava o primeiro sonômetro que ele via lá no almoxarifado da escola e falava: para mim não importa se é novo ou velho, para mim o importante é estar calibrado e ser confiável. Se o sonômetro estava calibrado, tudo bem, né? Porque tem certas vantagens. A hora que você vê um sonômetro de agulha, e é muito interessante, a hora que ele está lendo, você consegue fazer até
um LQ olhando a agulha, vendo um valor médio que ele vai chegando ao longo do tempo. Média visual. É uma média visual, é muito preciso, né? A não ser que sejam determinados tipos de ruídos muito estranhos, ruídos muito impulsivos ou aleatórios, mas em geral eu aprendi com o Frank Fach que pouco importava isso e que valia muito a experiência na questão de resolução das situações de prestação de consultoria técnica, né? Ah, legal. Só não dá pra deixar o medidor gravando e ir embora, né? Porque ele não salva. Não dá, isso não dá. O elemento humano ali ainda era essencial, né? A interpretação ali. É verdade, E eu não tinha acho esse que recurso. Isso até hoje, né? Se você pensar hoje com toda a tecnologia, com todos esses sistemas de monitoramento, você vê que ainda o elemento humano na acústica é uma coisa fundamental. Tanto os nossos softwares que nós utilizamos aqui, realmente a experiência do operador talvez seja a coisa mais importante quando se trata em acústica, até nos dias de hoje, né? Isso me faz lembrar, Marcos, que eu ouvi recente uma palestra do Douglas Manvell, da Brooke, até compartilhei num The Breakfast com vocês, e uma palestra que eu vi dele em Madrid, no Internoise, ele fazendo uma retrospectiva de como era o monitoramento, porque ele é da Brooke, a Brooke existe há mais de 50 anos, né? Ela fabricava aqueles instrumentos antigos e antigamente não tinha monitoramento remoto, o monitoramento era acompanhado, ou a pessoa junto ali, e junto de um tripé e um sonômetro medindo, e a pessoa, o operador, atento para as questões, para os eventos que iam acontecendo. E a postura dele, como Brooker, hoje, falando do futuro, a tendência é você ter como se fossem pequenos robôs, imitando os operadores, os robôs com 2 olhos, 2 ouvidos, né? Ou seja, 2 câmeras e 2 microfones, com um pescoço, com uma cabeça móvel, e esse pequeno robô ao lado do equipamento monitorando por horas ruídos diversos, por exemplo, de uma construção, de uma indústria. Essa é a tendência. Legal. Então, Davi, a conversa está muito boa, a gente que conversou sobre... Só deu para chegar no capítulo 1. A gente vai ter que fazer outros podcasts aqui com o Davi Ackerman, que é um convidado com muita história para contar. Eu queria agradecer muito aqui a presença do Davi. Agora que eu comecei a me esquentar, Pois é, então, também Vou ter que voltar aqui outro dia para contar outros fatos pitorescos, Pitorescos, né? Eu podia contar, né? Eu tenho muita história para contar, assim, de coisas do passado e coisas assim não tão remotas, mas coisas que eu e o Marcos vivenciamos juntos no mundo da acústica. Tem fatos dos mais diversos, dos mais pitorescos, os mais engraçados, os mais misteriosos. Tem que ter um podcast de histórias aí. Podcast de histórias, fora que a gente nem tocou no assunto da integração da acústica e do yoga, que o Davi também tem muito a dizer sobre isso, e dos estudos Gurdjieff, que me interessam muito também. Então eu quero agradecer aqui a presença do Davi, a presença do Marcel, a presença do André. Foi um podcast muito interessante, que o pessoal também aqui quer dar aquele gostinho de quero mais, de ouvir mais histórias. Mas a gente vai ter outras versões, outras edições do podcast. Na próxima edição, preparem-se, a gente vai tratar aqui com os acústicos que trabalham com música. Vamos ter uma jam session ao vivo aqui no podcast, montar bateria, montar guitarra, amplificadores analógicos, né? O André adora, vai trazer o Vox analógico dele aqui, e a gente vai poder conversar um pouco qual a visão do músico que trabalha com acústica nos dias de hoje. Bem, gente, é isso. Encerrando aqui o nosso podcast. Nos vemos no próximo. Davi, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, Valeu. até mais.